Quero agradecer imensamente você que está nos assistindo, você que nos assiste também durante a semana, que acompanha nossos vídeos. É um prazer, como dizia uma professora minha, inenarrável, né? Eu sei que o Receitas PC vem ajudando, vem crescendo e vem, como eu disse, ajudando, né? Contribuindo com as pessoas ao longo da criação, né, desse canal. Então, fico muito feliz por isso e saber que essa ajuda ela é real. Que muita gente escreve para mim, muita gente deixa nos comentários perguntas, dúvidas, situações até que estão vivendo em sua vida. E eu acredito que é mais do que uma obrigação, né? É uma palavra muito pesada, obrigação. Mas é um dever de cada um de nós poder ajudar naquilo que pode, né? Dentro dos seus limites. Eu pretendo falar com vocês sobre um assunto que foi até a Lucélia. A Lucélia é uma amiga minha, ela é psicopedagoga. Um grande beijo, Lucélia. Quanto tempo que a gente não se vê, né? Então, ela deixou lá uma sugestão para fazermos um tema. E eu achei legal trazer esse tema em live para vocês, que é o relacionamento entre pais e filhos. É um tema que muitas pessoas vêm tendo dificuldade para lidar, principalmente devido a toda essa situação que estamos vivendo, né, de isolamento social. Hoje, nem tanto, né, a gente não está com tanto isolamento assim. Algumas pessoas já conseguem sair para os seus trabalhos, mas muitas ainda estão vivendo isolamento, trabalhando em casa, né, e convivendo mais. E foi ali que muitos pais viram a ausência, né, viram o quanto estavam ausentes na vida dos seus filhos. Talvez descobriram isso da pior maneira, talvez descobriram isso através da convivência, de não conseguir suportar ali determinados comportamentos, atitudes dos filhos, e também os filhos para com seus pais. Eles não estavam acostumados a ver os pais ali, e de repente, né, a gente vê pai, filho convivendo, mãe, filho convivendo, todo mundo junto, enfim, sendo praticamente obrigados, né, a conviver assim nessa situação. E aí, né, o que fazer? Essa relação de pai e filho, ela tem uma história bem longa, né? Na verdade, ela não começa agora. Você que tem filho na adolescência, né? Você que já tem um filho lá na fase da juventude, lá para a fase adulta, que está enfrentando um problema, tem gente que diz: ai meu Deus, essa fase é a pior fase que existe na vida, né? Pois é, mas esse problema não começou agora. Esse problema já vem lá da infância, né? O período importante, né, que a psicologia julga ser muito importante, porque é até os 3 anos de idade que nós, como pais, devemos, né, e precisamos formar o caráter dos filhos. Então, é muito importante falar um pouco sobre a fase da infância para a gente entender esse problema que está acontecendo agora, você que tem filho na pré-adolescência, na adolescência, na juventude. Então, até os 3 anos, sim, a gente precisa e deve formar o caráter, porque é ali que ele se forma. E muitos pais têm dúvida e não sabem como fazer, né? Fazem errado, né? Têm medo de fazer. Então, uma simples palavrinha, conhecida por todos e talvez odiada por muitos, ajuda na formação desse caráter. Que palavrinha é essa? Não. Pois é. Falar não para nossos filhos, principalmente nessa idade, ajuda muito na formação deles. O não, ele é um formador de caráter, já diz alguns autores. E não deixa de ser verdade, porque às vezes você como pai, você como mãe, por passar muito tempo ausente na vida do filho, você acha que deve suprir essa ausência dizendo sempre sim, né? Comprando coisas, né? Bens materiais, né? Coisas até de luxo, coisas que o filho nem precisa, somente não vai nem usar naquele momento, e o pai não está nem na idade de usar, o pai está comprando. Ele compra, muitas vezes,
até por uma consciência pesada. Ele acha que por ele passar muito tempo fora de casa, a trabalho, ele acha que está errando com o filho. Ao contrário, você não é o primeiro, né? Você não é o único, você não é o último a passar por essa situação. O que muitos pais esquecem é que nós estamos formando um ser humano. E formar um ser humano é algo muito complicado. Porque se você não forma de forma correta, dentro dos valores que você acredita como família, o mundo vai ensinar. Você imagina um mundo ensinando, né? Ou seja, ali tem de tudo que você possa imaginar, até mesmo aquilo que você não acredita como valores na sua vida. Então, fica complicado deixar que o mundo eduque o seu filho. E como dizer para o filho, né? Simplesmente abrindo a boca e falando não. Ah, Daniel, mas eu posso fazer. Não faça. Ah, Daniel, eu posso dar. Não dê. Essa é a dinâmica. Você precisa exercitar isso na sua vida, principalmente você que nunca recebeu um não, por exemplo. Eu imagino o quanto deve ser difícil para você que não recebeu um não, hoje, ser um formador desse não na vida do filho. É algo complicado. Mas você vai precisar desse caráter. Porque a partir desse momento, dessa idade, o filho já começa a caminhar. Né? E é interessante, né, esse caminhar. Eles já começam a decidir, né? Eles querem escolher a roupa, eles querem escolher a comida. Existe um autor, eu digo que é um filósofo, porque é um filósofo do nosso tempo, o Mário Sérgio Cortella. Ele fala que no tempo dele, quando o pai levava ele para um restaurante, ele não escolhia a comida. O pai chamava o garçom e dizia, olha, sirva isso, isso e isso para o meu filho. Hoje não. Hoje o filho se senta à mesa com o pai e a mãe e diz, eu quero comer aquilo. Então, ou seja, há um desequilíbrio, né, nesses papéis. Quem é o formador? Existe uma diferença entre você ser ditador e você impor a sua autoridade. Né? O ser ditador está no âmbito do autoritarismo. E isso realmente não é legal, porque o ditador é aquele que não escuta. Né? Ele sequer escuta, né? Ele não ouve, ele não escuta. Então fica complicado uma relação assim. É preciso ouvir os filhos. Mas não significa que o ouvir é você fazer tudo aquilo que ele determina. Ele precisa entender que, na condição de pai, na condição de mãe, é você que vai dirigir, direcionar para o melhor. Então, veja, é tão interessante isso, né? Por que nós temos essa tendência a sempre querer para o outro, né? Em contrapartida ao que eu disse agora. Porque desde criança, escolhem por nós. Já reparou isso? Eu vou provar isso para você agora. Por exemplo, você escolheu o seu nome? Possivelmente você vai dizer que não. Você escolheu a primeira roupa que você vestiu, saindo da maternidade ou ali na hora do parto mesmo, sendo em casa? Não. Você escolheu a primeira comida que você ingeriu? Também não. Ou seja, alguém escolheu por você. Supostamente nem o time que você torce hoje foi você que escolheu. Possivelmente esse time tenha sido sugestionado. Um pai, uma mãe, um tio, um avô que trouxe essa ideia para você. Percebe o quanto essa relação ela influencia tanto para o bem quanto para o mal? Pois é. Então eu preciso pensar, né? Ainda mais aí que tem gente aí que escolhe time aí ruim pra caramba, né? Um Vasco da vida, o pessoal vai até se desinscrever da gente, Breno, e agora? Um Fluminense, um Botafogo, meu Deus, né? Quanto mau gosto aí, tô brincando. Mas a gente não pode escolher tudo, né? Então escolhem por nós. E é interessante essa relação que já começa no domínio, né? E é preciso, então, aprender a lidar com isso. Como transformar essa relação numa relação sadia? Eu vejo muitas crianças hoje dizendo para o pai, eu quero este lápis azul. E aí o pai, tá bom. Para não ir para o confronto, o pai pega o lápis azul e dá. Está fazendo à vontade. Né? Não está dizendo não. Né? O filho precisa entender que nem sempre ele pode aquilo que ele quer. Então, o que fazer?
Você vai pegar um lápis verde, amarelo e vai dizer: olha, você pode escolher entre o verde e o amarelo. Qual que você quer? O azul você descarta. Você está dando autonomia para ele de escolha, porém você está dizendo para ele o que ele deve. Né? Então, ou seja, ali existe uma certa autoridade, né? Existe o limite, tá? E existe também a autonomia, porque a criança precisa ter autonomia. Um pai que sempre decide também pelo filho não dá autonomia. E a gente vê muitas crianças que não sabem lidar com a realidade da vida. Na escola, por exemplo, não desenvolvem, né? No meio da família, não desenvolve, acaba cedendo a um tipo de situação. Por exemplo, a gente vê hoje muitos adolescentes enfiados, né, no celular, adulto também, né? Enfim, hoje é uma situação muito complicada, porque não pôde desenvolver ali, no meio familiar, suas escolhas, né, seus gostos. Muitos desses jovens que hoje se colocaram reclusos, né, dentro mesmo da família, são muitos jovens que não têm ali um diálogo, não têm ali uma autonomia, eles não conseguem se sentir parte daquela casa. Você que é jovem, você vai me entender agora, você que é adolescente. Então os pais precisam criar, de fato, um meio de se aproximar. Então, já vimos alguns meios, né? Vimos aqui o limite, vimos aqui a autoridade, o pai precisa, a mãe precisa resgatar essa autoridade, né? Essa identidade materna e paterna. E é claro, né? Para conseguirmos entrar numa pré-adolescência e numa adolescência, pois é. E estamos chegando aí nessa fase tão temida por muitos pais, que é a adolescência. A pré-adolescência para a adolescência é uma fase muito temida. Por quê? Porque os pais, desde lá da infância, não conseguiram dar o limite, resgatar essa identidade de pai e mãe, porque nunca houve um diálogo. Gente, a ferramenta para, lidar com essa fase é simples e puramente a comunicação, o diálogo. Sem ela, não há como seguir nesta fase, tanto para os pais quanto para os filhos. Tá? Falar de diálogo é algo muito complicado, porque muitos pais não tiveram diálogo de seus pais, tá? Nunca falaram determinados tipos de assunto, então até tem vergonha ou até sente-se receoso em conversar com o filho sobre isso. E é triste porque nós vamos vendo os jovens, né, que é uma fase já, né, adolescência, é uma fase muito crítica. Né? Crítica por quê? Primeiro, essa fase é uma fase inventada pela sociedade. Vou provar. Você vai lá no Xingu, né, onde vivem os índios, lá não existe adolescência. Um camarada de 15 anos de idade, ele pega um tronco, pesando aí 100 quilos ou até mais, e ele corre uma distância determinada por eles, alguns quilômetros, enfrenta uma onça, enfrenta uma luva cheia de formiga, né? Como faziam lá os índios, tem até um nome lá do Goitacá, os Goitacá, né? Aqui mesmo, campos de Goitacazes, eles tinham uma experiência, né? Que eles tinham que mergulhar, eles eram exímios nadadores, então eles mergulhavam, né? E se deparavam com um tubarão, e esse era o objetivo deles. Eles davam um soco no nariz aqui do tubarão, se é assim que a gente pode dizer, né, aqui na frente, e quando o tubarão abria a boca para abocanhar, eles enfiavam a madeira, né, onde travava a boca do tubarão, metiam a mão por dentro e arrancavam as vísceras do tubarão. Assim eles tiravam a dentição e dali eles faziam um colar, e aí o jovem era considerado um homem. Né? Ou seja, esse é um ritual de passagem. Né? É claro que a gente não vai fazer isso nos adolescentes, porque mandar isso para um tubarão, mas eles vão ser demorados. Então, enfim, né? A gente até brinca, né? Uma geração raiz e geração Nutella, né? Mas essa geração, que a gente fala geração Nutella, sinceramente, eu digo particularmente que eu não queria viver, né? Eles vivem um drama muito grande. Eu acho que eles são muito raízes, sabe?
viver o que eles vivem, muitos adolescentes que não cedem, né, a esses falsos valores, né, eles são muito raízes. E vocês estão de parabéns. Eu, particularmente, diria, eu não queria ser adolescente nesse tempo. Então, veja, na tribo, né, indígena não existe adolescência. Nunca existiu. Nós é que criamos isso. Nós é que inventamos isso. E hoje sofremos a consequência. Até brincamos, né? Eu tenho esse costume de brincar que existem hoje não só os adolescentes, mas como os adultocentes. Ou seja, aquele cara lá de 40 anos que vive lá ainda com seus pais e tudo mais. Enfim, é difícil para ele lidar com essas situações, ou ela lidar com essas situações na vida dele. Então, ou seja, ainda são muito presos a essa fase. Ainda não conseguiram encontrar sua identidade e é aí que eu quero entrar. Se você ainda não deu o seu like, deixe seu like pra gente aí. Tá gostando? Tá interessante? Vamos continuar então. Então, essa fase, como eu disse, é uma fase inventada e muitos adolescentes, eles vivem um conflito interno. Por que a maioria dos casos, né, a gente vê aí casos de adolescentes que se trancam, entram em depressão, se trancam no quarto, entram em depressão, se cortam, né, se mutilam, se suicidam. A gente vê um número, né, considerável de adolescentes. Bem, é uma fase que nós chamamos do ponto de interrogação. Né? Ponto de interrogação. Ou seja, que ponto de interrogação é esse? Ele não é mais criança. Né? Você olha para um adolescente e você vê um adulto. Né? Então ele não é fisicamente uma criança. Né? E ele também não é adulto. Então ele se pergunta internamente o que eu sou. Se eu não sou uma criança, eu não sou um adulto, o que eu sou? E essa incógnita, né, esse ponto de interrogação é algo tão forte que é conflitante. Existe ali uma luta, né, existencial. Ele não consegue compreender. Ora, você pode ver que muitos adolescentes agem, e o adolescente está me ouvindo agora vai saber disso, né? Não é vergonha para ninguém, mas tem hora que ele age intensamente como se fosse uma criança, né? Sem maturidade nenhuma, e ora ele age como adulto, ele consegue aconselhar os próprios pais a situações assim absurdamente responsáveis. Então, ou seja, ele vive oscilando, né? Ora ele está muito bem, e detalhe, é uma fase onde nós encontramos ali uma bipolaridade por natureza. Né? O adolescente ele amanhece mal, depois ele começa o dia bem e ele dorme mal. Né? Ou seja, tem momentos de muito pico, né? Ele conversa, ele ri, ele brinca e depois um momento de tristeza. Isso acontece, é natural. O que não é permanecer. Então a gente tem que estar de olho, os pais precisam estar de olho e ajudando. Pois bem, então essa adolescência, como eu disse, é uma fase muito crítica, né? É uma fase perigosa, por quê? O adolescente ele precisa e ele está em busca da sua identidade. E o que ele quer? Ele quer se reconhecer alguém. E aí, em casa não é diálogo, não tem conversa. Né? Os pais não conversam, não dão conselho, os avós muito menos. Né? Os irmãos muitas vezes são menores ou maiores mais, não tem muito diálogo. Ele vai buscar essa identidade em outro adolescente, que também vive os mesmos conflitos. Você já pensou numa situação como essa? Para pensar. Né? O cara já tem um conflito interno e ele vai buscar apoio em quem também tem. Gente, imagina a loucura social que é isso. E sem falar também que o adolescente, a gente brinca, né? Que o adolescente ele anda em bando. O que é isso? Você pega um adolescente sozinho, ele é um anjo de candura. Né? Ele só falta andar com a mãozinha posta de tanta santidade que ele tem. Agora juntou 1 ou 2, 3 adolescentes, 4, nossa, ele só falta tacar pedra no ônibus. Eles colam chiclete no cabelo dos outros, eles colam papel escrito, eles pintam e bordam. Né? Ou seja, é como se ele precisasse reforçar, né, aquilo que está dentro dele. E eu não sei nem o que está dentro dele, gente. Pelo incrível que pareça. É difícil. As pessoas acham que a maturidade ela vem com a idade. Isso não é verdade. Eu estou rimando a beça aqui, parece até cordel. Mas não é verdade. A maturidade ela vem, né, na medida em que você busca na sua vida, entende na sua vida que ser livre
depende da responsabilidade. Olha que coisa interessante isso, né? Quantas pessoas estão lá na fase adulta, ou até mesmo na velhice, né? E eles não compreendem, ou seja, não têm maturidade. São pessoas extremamente imaturas. Elas não conseguem ser pessoas maduras porque não têm essa visão, né? Essa visão do ser responsável, né? Enfim, isso é um papo para um outro tema, viu? Que é bem interessante isso. A gente que tem filho adolescente, né, criança, a gente sempre precisa ouvir, né, dar assim uma força, né, um levante na gente, porque dentro da realidade em que vivemos, nos colocamos às vezes até cegos. Algumas situações não percebemos, não vemos. Então é importante, né, que chegue uma pessoa, e claro, uma pessoa que tenha condições também, né, gente? Um especialista que chegue para poder falar uma coisa boa, né? Uma coisa dentro de uma ciência. Então, cuidado também, tá? Com qualquer conselho, porque em vez de estar ruim, fica pior. Né? Pois é, a gente tem que estar de olho nisso aí. Cuidado com os conselhos. Falar da adolescência, né, muitas vezes é voltar ao nosso passado. Por que é isso que eu falo? Né? O pai hoje se vê um pouco nesse filho, se não muito nesse filho. E ele não sabe lidar porque ele também foi um adolescente rebelde. Ele foi um adolescente, como a gente diz, sem calça. Um adolescente rebelde sem calça, ou seja, não teve limite, né? Um adolescente que ele não cumpria as regras, ninguém colocou, né, observou essas regras para ele. E todo adolescente, ele precisa dessas regras. Na verdade, eu vou dizer até mais. Ele quer, né, no mais inconsciente dele, que você coloque essas regras. Mas como que a gente coloca uma regra na vida do adolescente, né? Uma criança que nunca viu uma regra, ele chega à fase da adolescência e quer colocar a todo custo uma regra nele. Vai acontecer? Pode até acontecer, mas é bem difícil, viu? É bem difícil. Então é preciso que venha lá de trás, desde a infância, a gente colocando essa ideia de que tudo posso, mas nem tudo me convém, né? É uma frase excepcional. Eu trago essa frase para a minha vida. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Significa que, dentro dos valores que eu acredito, né, que eu vivo, existem coisas que eu posso fazer, mas não me convém fazer. Né? Então é algo também extremamente irresponsável pensar assim. Porém, o adolescente que nunca teve, né, essas regras enquanto criança, fica mais complicado do pai chegar ali e impor. Até porque a gente não está falando de autoritarismo, né? A gente está falando da autoridade do pai. Então, como que você, que nunca colocou regra lá na infância, vai conseguir colocar uma regra na vida do seu filho que hoje é adolescente? Através de um bom diálogo. É preciso romper com os paradigmas. É preciso romper com o tabu. Né? Deixar de ter vergonha de falar de determinados tipos de assunto. Porque o mundo não tem vergonha de falar com seu filho. O mundo fala de forma assim, libertina. O mundo ele não tem pudor. Né? Ele vai falar. Então, é preciso que você tenha coragem de conversar com seu filho. Sentar ele ou ela com você num local reservado. Quantas vezes você já saiu com seu filho para um bom papo? Como nós estamos fazendo aqui agora. Talvez você tenha saído com seu filho ou sua filha para comprar alguma coisa. Né? E depois reclama que os filhos só chegam para você quando querem alguma coisa. Você criou essa relação de interesse, de barganha. Né? Só me respeita se eu der a mesada, só me respeita se eu pagar a viagem, se eu der o dinheiro para ele ir para a noitada. Então, ou seja, que tipo de relação você está criando com seu filho? Veja que, Daniel, já entendi o que você quer dizer, a culpa é toda minha. Eu não posso dizer que a culpa é toda sua, mas boa parte da culpa é. Porque, na verdade, os filhos são reflexos desses pais. Imagine que você é um espelho nesse momento. E que você está se vendo, você está se refletindo para alguém. E você está rachado. Você, como espelho, está rachado. Como que a pessoa que se vê em você está tendo essa imagem? Rachada. O seu espelho está turvo.
como que a pessoa que está se vendo em você, ela se vê? Turva. Agora o seu espelho ele é translúcido, ele é limpo. Né? Como que você se vê? Como que a pessoa se vê? Desculpe. Ela se vê limpa, translúcida. Então, gente, na verdade, boa parte do que está acontecendo, sim, né? Sim, é de responsabilidade. Não vamos falar de culpa, não, tá? Vamos falar de responsabilidade. Tá? É sua. Como pai, como mãe. Então não adianta depois chorar o leite derramado, como dizem o ditado, né? O velho ditado, chorar o leite derramado. É preciso vigiar, é preciso criar diálogo, é preciso realmente contra-reagir, né, ao mundo. Hoje, né, a gente vê os professores como eles sofrem. Né? Sofre por quê? Porque a escola ainda continua uma escola antiga, né? Aquela escola tradicional. Toda escola tem um quadro, mesmo que seja um quadro lá de lousa, bonito, mas é um quadro. Né? Então, se vê com essa tecnologia antiga, é muito complicado frente a um aluno que tem uma tecnologia atualizada. O pai é assim também. Ele precisa renovar essa tecnologia, né, do diálogo para poder ter, então, realmente uma convivência mais sadia com seu filho. E é claro que nós precisamos reforçar isso na adolescência. É claro que nós precisamos encarar isso. Até mesmo dizer não quando é preciso dizer não. Ah, mas para um adolescente, Daniel? Sim, claro. Até porque ele vive sob suas responsabilidades. Tem pais que podem não concordar com isso. Cada um vai fazer da sua casa a sua regra. Né? Ninguém é louco aqui de fazer algo que não é permitido, ou seja, que de alguma maneira fira, né, a moral do seu filho, né, a ética do seu filho, a convivência do seu filho. Claro que não. A gente está falando de pai, a gente está falando de mãe, de verdade, né? Que tenha consciência. Se você está me ouvindo aqui, é porque você é pai e mãe de verdade. O seu filho, nesse momento, ele precisa muito mais da sua ajuda do que ele precisava antes. Eu vejo muito isso em escolas. Pais que são muito presentes na educação infantil e no ensino fundamental 1. Do ensino fundamental 2, que é considerado do 6º ano até o ensino médio, os pais somem. Por que isso? Ah, não, Daniel, não sumi, não, eu estou com meu filho. Parabéns, você é pai, você é mãe de verdade. Tá? Então, agora existem aqueles que não. Existem aqueles que não são pais de verdade, infelizmente. E abandonam. É justamente nessa fase da adolescência que ele precisa mais de você. Eu estou vendo que esse tema, ele é um tema muito extenso, não é isso, Breno? E a gente vai ter que continuar esse tema. Nós vamos fazer, então, na outra semana, por conta de hoje estarmos assim, nós vamos retornar na outra semana, ainda com a live, o tema isso, o relacionamento entre pais e filhos. Tá? Você que está nos assistindo aqui agora, não deixe de nos assistir semana que vem. Eu vou abrir uma outra live. Tá bom? Tá? Agradeço imensamente todos vocês que estiveram aqui com a gente até agora. Muito obrigado. Tá? Até o próximo, então, Momento Psi. Até lá. Tchau, tchau.